Ruth, capítulo 3. Por hora, queridos, eu vou ler apenas o verso 18. E depois, como é o costume, nós vamos caminhar por todo o texto, verso a verso, palavra por palavra. Então, acompanhe com atenção, com reverência, a palavra de Deus inspirada, o Evangelho que diz, no verso 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ó Pai, nos abençoa, Senhor. Dá aos meus irmãos concentração, um coração disposto a receber a Tua palavra pela fé. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso de Ti também. No nome de Jesus. Amém. Você se lembra como terminou o capítulo 2? Providencialmente, Ruth esteve colhendo no campo de Boaz, que a protegeu, proveu e a tratou como uma israelita. E quando a moabita chega em casa, Noemi tem a certeza, a partir da colheita de Ruth, que alguém a havia favorecido em Belém. Quem seria este? Quando Noemi descobre que foi Boaz, um parente próximo e, portanto, um possível candidato a desempenhar o papel do goel, do resgatador, ela começa a traçar um plano. E no fim da estação da colheita, ela tem uma estratégia montada. E seu objetivo é aproximar Ruth de Boaz e pedir que ele haja como resgatador. A pergunta é: será, meus irmãos, que vai dar certo? Independente disso, o que nós sabemos com certeza, embora esteja nas entrelinhas, é que o Senhor Deus, Ele tem um plano para Noemi, para Ruth e para Boaz. E embora sua presença pareça discreta na narrativa, é o Senhor que está nos bastidores, regendo essa história. E na sua sábia e acertada providência, meus irmãos, Ele está agindo para dar a Noemi e a Ruth, para garanti-las o que elas mais precisam. E o tema do sermão de hoje é garantias divinas. Garantias divinas. Quais são as maiores necessidades dos personagens do texto e as nossas maiores necessidades? E o que o Senhor nos ensina por meio do texto sobre como elas são finalmente supridas. Então, na ira de Boaz, nós temos dois sinais, duas garantias que Deus dá a Ruth e Noemi e a todo o seu povo. Primeira garantia, verso 1 a 13, a garantia da redenção. A garantia da redenção. Compõe versos 1 e 2. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? A última expressão do capítulo 2 conecta, meus irmãos, a preocupação de Noemi aqui. Volta os seus olhos, fim do verso 24, capítulo 2. Ruth ficou, verso 23 na verdade, Ruth ficou com a sua sogra. É verdade que graças ao favor de Boaz, as duas viúvas agora tinham que comer até o fim da colheita. No entanto, a preocupação de Noemi é que Ruth ache descanso. E a maioria das nossas versões em português, elas não capturam o peso da palavra porque traduzem a expressão como lar ou casa. Não vou eu te arranjar um lar para que você seja feliz, mas o que Noemi está realmente dizendo, literalmente, é: eu preciso buscar um lugar de descanso para você. E no contexto da narrativa, isso é óbvio que se trata de um marido capaz de lhe dar segurança, um lar e um herdeiro. Mas você precisa concordar comigo, diante de tudo que vimos, que isso não era tão simples. Porque a fama de mulheres estrangeiras em Israel, especialmente de moabitas, não era nada boa. E aí nós perguntamos: quem estava disposto a oferecer descanso a uma moabita em Israel? Na cabeça de Noemi, o único candidato, o melhor candidato, era Boaz,
um parente chegado. No capítulo passado, quando descobrimos a proximidade dele com a família de Elimeleque, a própria Noemi se encheu de esperança de que talvez o casamento entre os dois fosse a solução para todos os problemas. E pensando nisso, ela traçou um plano. Vamos começar a ver esse plano, verso 2 ao verso 5. Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Naquela noite, meus irmãos, Boaz estaria trabalhando na separação dos grãos de cevada da palha. Essa era uma tarefa que eles costumavam fazer ao fim da colheita, separar os grãos da palha. E ele estaria responsável por esse trabalho na eira. Não me pergunte como Noemi sabia disso, mas ela tinha essa informação. E era costume, era hábito, meus irmãos, em Israel, que a cevada fosse colhida, ela era levada para um lugar chamado eira, que era um espaço aberto, bem plano e isolado, onde o trabalho de debulhar o grão acontecia. Então ali o grão era batido, ou costumava ser pisoteado por animais, para que ele se soltasse da casca. Depois ele era peneirado e deixado exposto ao vento, para que o vento fizesse a devida separação entre os grãos e a palha. E naquela noite específica, Boaz estaria encarregado de debulhar e de vigiar. E além disso, os trabalhadores costumavam celebrar uma festa em ação de graças pela colheita à base de comida e de bebida. Então este é o cenário, e diante deste cenário, Noemi dá os seguintes comandos. Primeiro, Ruth, vista-se como uma noiva. Você precisa entender que os atos de banhar-se, se ungir e se vestir, por toda a Escritura, essas ações estão associadas ou representam o preparar da noiva para o encontro com o marido. Então, um acadêmico do Antigo Testamento, ele é ainda mais direto quando ele diz o seguinte, presta atenção, Noemi está orientando Ruth para preparar-se para o ato sexual. Em outras palavras, Ruth vai pedir Boaz em casamento. E em caso dele recebê-la como sua esposa, o casamento podia ser consumado ali na eira. Então, Noemi está preparando Ruth para o pedido de casamento inusitado. No entanto, ela acrescenta a informação: isso não pode ser feito até que a celebração esteja concluída e o homem estiver isolado na eira. E aí o verso 4, meus irmãos, é o mais difícil do texto. Por que eu digo isso? Porque as instruções que Noemi dá a Ruth são extremamente ambíguas. O que eu quero dizer com isso é que elas são abertas a dupla interpretação, a duplo sentido. Sendo assim, cada palavra do verso 4 sugere mais de uma interpretação. E o fato é que, à primeira vista, nós ficamos sem ter certeza se as palavras de Noemi estão carregadas de insinuação sexual. Se há uma conotação de algo mais nas palavras dela. E aí nós precisamos fazer a seguinte pergunta: será, preste atenção, será que Noemi está encorajando Ruth a seduzir Boaz do jeito moabita? Eu penso que a melhor leitura do texto, irmãos, a interpretação mais fiel, que honra melhor o propósito do livro, é entender que não há nada de moral, tanto nas intenções como nas ações de Ruth. Por exemplo, ela deveria descobrir os pés de Boaz e deitar-se junto a ele. Por quê? E a resposta é mais simples do que imaginamos à primeira vista. Simplesmente porque, no meio da noite, com os pés descobertos, ele ia sentir aquele friozinho. Não é o que acontece com você? Ele ia sentir aquele frio, ele ia se sentir incomodado, e a partir de então ia notar a presença de uma mulher na eira deitada a seus pés.
E aí Noemi diz, o resto é com ele. E Ruth, sempre obediente, promete seguir as instruções à risca. No entanto, imagine, lembre-se, esse livro não foi escrito primeiramente para nós. Imagine um leitor israelita pegando esse livro e tirando suas primeiras conclusões do texto. Eu os imagino pensando o seguinte: olha, essa história me faz lembrar de Gênesis 19. Gênesis 19 é o relato de Moisés que conta como o povo de Moabe surgiu. Você lembra como o povo de Moabe surgiu? Ele surgiu por meio da relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. E aqui um leitor israelita, ele ia ter em mente, no mesmo momento, Gênesis 19, ele ia dizer, olha, tá vendo? Mais uma vez, Moabe, uma moabita, uma mulher vai se aproveitar de um homem indefeso, de um homem tomado alegre pelo vinho. Ela vai honrar as raízes dela. Ela vai honrar a origem do seu povo. Mas o melhor que nós fazemos, meus irmãos, é não nos precipitar nas nossas conclusões. Mas uma coisa é certa, esse plano era muito arriscado. Muito arriscado. Por quê? Porque Noemi está pedindo para que Ruth faça algo que é completamente contracultural. Por várias razões. Primeiro, pela diferença de idade que existe entre eles. Em segundo lugar, por se tratar do pedido de uma mulher para um homem. E em terceiro, por se tratar do pedido de uma estrangeira para com um israelita. Então, tanto os seus atos como o seu pedido podiam ser muito mal interpretados. E a pergunta é, e agora? Mas Ruth parece disposta a correr o risco. Leamos o que diz nos versos 6 a 9, onde o narrador nos conta o plano colocado em ação. Então, foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se aos seus pés, ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então Boaz estava cansado, alegre, ele deitou-se conforme esperado, e Ruth seguiu as instruções de sua sogra. No meio da noite, algo incomodou, possivelmente aquele frio nos pés, e quando ele se levantou para agarrar a coberta, para cobrir seus pés, tinha uma mulher deitada a seus pés. Imagina o susto que ele tomou. E ao seu questionamento, sua pergunta assustada, ela se apresenta como Ruth, mas perceba como ela era uma mulher de caráter. Ela não abre margem, abre brecha para conclusões precipitadas. Ela rapidamente esclarece suas intenções. E você se lembra que no capítulo 2, Boaz fez uma oração, se alegrando em Deus, porque Ruth havia vindo buscar refúgio nas asas do Deus Israel. Você se lembra dessa oração? E aqui é como se ela estivesse dando a oportunidade dele responder sua própria oração. Ela está usando a mesma linguagem que ele usou para a ocasião de seu pedido. E estender a capa, meus irmãos. Não há nada de moral no que ela está dizendo. Estender a capa. Cobrir alguém com as abas do manto. Era o símbolo no mundo antigo para o compromisso conjugal. O que nós fazemos hoje? Entregamos alianças. Naquele tempo, este era o símbolo. Você cobria alguém com as abas de seu manto. Isso indicava que os dois estariam agora unidos em uma só carne dali em diante. E embora o seu pedido de casamento pareça inadequado, contracultural, há uma base legal para o seu pedido. Há um fundamento na lei de Deus. Porque Ruth está agindo a partir dos princípios bíblicos de seu tempo. Isto é, ela tem o direito, meus irmãos. Preste atenção. Ela tem o direito de fazer um pedido. Porque as instituições do levirato, do resgatador, estavam em vigor. Ou seja, ela está dizendo, Boaz, faça o que a lei manda. Seja resgatador. Ela está apelando ao que estava ordenado na lei.
E como é que Boaz reage a esse pedido inesperado? Imagina, o camarada estava dormindo e acorda com o pedido de casamento. Né? Como é que ele reagiu a esse pedido? Leamos versos 10 e 11. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então Boaz reconhece que Ruth não está simplesmente tentando seduzi-la. É justamente por isso que ele a elogia. Mas qual é a base do elogio, irmãos? Primeiro, ele diz, esse é um ato de benevolência. E você precisa, meus irmãos, isso é uma coisa que eu sempre costumo repetir, você precisa ser um leitor atento aos termos. Quando um termo costuma se repetir, especialmente dentro de uma narrativa, é sinal de que ele tem muita importância no pensamento teológico do livro. Então, benevolência é um termo que é importantíssimo no livro de Ruth. Essa é a terceira ou quarta vez que é repetido. E o que é que significa benevolência aqui? É a fidelidade pactual. Todo o livro de Ruth não é sobre o amor romântico, é sobre o amor recede. É o amor à devoção, ao pacto, à aliança. E para Boaz, esse ato de benevolência, o que Ruth fez na eira, é maior do que ela fizera antes, que é voltar de Moabe para ajudar com Noemi, abandonar sua terra, seus falsos deuses, para adorar Yahvé, para ser parte de Israel. Isso porque ele entende que essa não é uma proposta de casamento comum, é uma proposta de casamento como resgatador. E eu quero que você entenda, é muito importante que você tenha a noção de que Ruth ela não era obrigada a procurar um casamento de levirato. Ela podia ter procurado um parceiro que lhe fosse mais conveniente, mais adequado, talvez mais jovem. Mas o que ela procura ao casar-se com Boaz é porque só assim haveria um casamento de levirato, onde um herdeiro seria gerado para manter vivo o nome de Elimeleque e para reaver a propriedade de sua família. Então veja, Ruth não está pensando em si no casamento. Ela está pensando no bem de Noemi. Ela está pensando no bem do nome da família de Elimeleque. Então entenda, toda essa cena sobre a qual estamos tratando não é sobre amor eros. Não é sobre o amor erótico, a paixão sexual. É sobre o amor pactual. Ruth não está agindo em interesse próprio. Ela está agindo em favor de Noemi. Ela não está procurando uma noite de paixão. Ela está procurando uma aliança que pode redimir uma família em Israel. Não por acaso, Boaz diz, você é mulher virtuosa. E é curioso que em algumas organizações da Bíblia hebraica, você tem Provérbios e logo depois vem o livro de Ruth. Você sabe como é que o livro de Provérbios termina? Capítulo 31, mulher virtuosa. Quem acha? E aí há uma descrição da mulher virtuosa. E aí depois da descrição da mulher, qual é o livro que vem? Ruth. E ele diz aqui, você é uma mulher virtuosa. De público, diz o texto de Provérbios. Ao fim da descrição da mulher, presta atenção. Ele diz assim, de público a louvarão as suas obras. Então Ruth está há pouco tempo em Israel, mas ele está dizendo, não só eu, mas os meus conterrâneos sabem que tu és mulher virtuosa. Ou seja, as obras dessa estrangeira eram elogiadas em Belém. O que é que a gente tira de conclusão quanto a isso? Que Ruth é uma mulher no tipo Provérbios 31. De carne e de osso. Tanto que não só Boaz reconhece seu valor, mas o povo de Belém. E ele está disposto a atender o seu pedido. Mas há um detalhe que passou batido no plano de Noemi. Um detalhe importante. Versos 12 e 13. Olha para o texto. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador. Mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele quiser resgatar-te, bem está.
que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Então preste atenção, queridos. Há um parente ainda mais próximo que Boaz. Isso significa que este teria prioridade em assumir o papel do resgatador. E aí você começa a fazer conjecturas, né? Talvez seja por isso que durante todo o tempo do livro, Boaz não tenha tomado nenhuma iniciativa. Seja como for, nós precisamos elogiar também o caráter dele aqui. Porque pense na situação de tentação que ele foi colocado ali. Eles estavam sozinhos no escuro. Seu coração estava alegre pelo vinho. E ali tinha uma mulher disposta a se casar. Se ele fosse movido pelas paixões, ele teria consumado a união ali. Mas ele teria quebrado a lei. Ele não dá vazão à tentação. Porque o seu desejo de obedecer à lei é maior do que o seu desejo de se casar com Ruth. Ele promete, de toda forma, agir. Ele diz assim: fica aqui até amanhã. Eu darei preferência ao parente mais próximo, como a lei exige. Se ele te resgatar, bem. Mas se ele não te resgatar, eu prometo, como vive o Senhor, que eu serei teu resgatador. Eu vou honrar a obrigação do Gode. Então, nesse ponto da história, há sim uma expectativa que Ruth se case com Boaz. Mas o mais importante é entendermos que já aqui há uma garantia de que tanto ela como Noemi vão encontrar o que mais esperam e necessitam, que é redenção. O resgatador vai entrar em cena. Como é que nós aplicamos esse texto, meus irmãos? Eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Há uma aplicação aqui muito pertinente para casados e solteiros. E a aplicação é, preste atenção, o compromisso da aliança é mais importante do que os sentimentos. O compromisso da aliança é mais importante do que os nossos sentimentos. Você já pensou se um escritor moderno escrevesse a história de Ruth? Seriam páginas e mais páginas. Se fosse um filme, seriam horas, tratando exaustivamente dos sentimentos, de como Ruth se sentia, de como Boaz se sentia, dando cada detalhe das emoções de ambos. E com isso, eu não digo que as emoções não tenham seu papel de importância. Elas são importantes. Inclusive, há indícios aqui no texto de que eles se gostavam. E que Ruth e Boaz nutriam sentimentos um pelo outro. Mas este não é um livro de romance, meus irmãos. Não é como os livros de romance, os filmes de romance de Hollywood. Aqui o foco é o Hesed, é amor pactual. Tanto Ruth como Boaz são fiéis ao compromisso do pacto que assumiram com Deus e uns com os outros. Então eu quero que você lembre como isso é importante. Olhe para mim agora, olhe para mim. Como isso é importante no tempo que nós vivemos hoje. E por que eu digo isso? Porque hoje as pessoas, inclusive cristãos, são reféns de seus sentimentos. A lógica moderna é a seguinte: se eu não sinto, eu não quero. Se eu não sinto, eu não faço. Se eu não sinto, eu deixo. Eu abandono. E não é essa a justificativa para tantos divórcios hoje em dia. As pessoas com a maior naturalidade afirmam: eu não sentia mais o mesmo por ela. Então veja a gravidade de um discurso desse. Os sentimentos são superiores ao compromisso de aliança que alguém assume. Os sentimentos são maiores e eles determinam o compromisso. Mas o que é que a Bíblia ensina? A Bíblia contraria esse egocentrismo desesperado. A Bíblia contraria essa lógica da modernidade e ela diz que a aliança antecede o sentimento. O compromisso pactual é mais importante que as nossas emoções. Você já parou para pensar, se Deus nos amasse com base nessa lógica da humanidade? Se Ele fosse movido em amor em razão do que sente por nós, eu vou amar este povo quando eu me sentir bem a respeito dele. Sabe o que ia acontecer? Nunca seríamos amados por Deus. Se o Senhor fosse refém dos sentimentos, ai de nós.
Mas qual é o amor com o qual o Senhor nos ama? É amor recente. É amor pactual, queridos. É amor misericordioso. Amor fiel que não volta atrás na aliança. E este amor, irmãos, é o referencial para os casados. Homens, nós não podemos ser reféns do eros, da paixão sexual, do desejo para amarmos nossas esposas. Minhas irmãs, vocês não podem ser reféns do ideal romântico que foi cultivado na cabeça de vocês. Você não pode ser refém desse ideal para amar seu marido. Não são nossos sentimentos que vão determinar se somos fiéis ou não. É a aliança que nos faz fiéis. Preste atenção. É a aliança que nos faz fiéis, mesmo quando os sentimentos falham. É a aliança, irmãos. É o compromisso pactual que faz você ficar. É o compromisso pactual que faz você perdoar, servir, amar, cuidar, mesmo você conhecendo o pior lado do outro. É o pacto, não é o sentimento. Porque sejamos honestos, meus irmãos, e os casados há mais tempo entre nós podem confirmar isso. Os sentimentos nem sempre são intensos. Eles sobem e descem, são constantes, volúveis. Por isso, o casamento, ele não pode ser edificado sobre a inconstância dos sentimentos. Ele precisa ser edificado sobre a fortaleza do pacto, sobre a firmeza da aliança. E o pacto vai alimentar os sentimentos. O pacto vai cultivar a cumplicidade. O pacto vai cultivar as emoções, não o contrário. Nós não dependemos do sentimento. Nós somos fiéis à aliança. E é por isso que eu digo, vocês que são solteiros, hoje eu acho que não tem muito solteiro aqui, mas vocês que são solteiros, não se iludam com o ideal romântico. Ao que eu sinto. Não se iludam. Não comprem o ideal romântico desse tempo. Pois é por causa do reset que Cristo se entregou pela igreja. É por causa do compromisso pactual que ele prometeu nunca abandoná-la. Ou você acha que Jesus romantizou a cruz? Ou que quando ele foi ao Calvário ele estava borbulhando de sentimentos por nós? Não, meus irmãos. É a fidelidade. É a lealdade ao compromisso assumido. E da mesma forma que foi o pacto que levou o Salvador a dar a vida, é isso que deve alimentar nosso compromisso com os nossos cônjuges. Segundo lugar, nós temos aqui um padrão de masculinidade, meus irmãos. Boaz, ele nos ensina que o homem de Deus resiste à tentação. Ele não pode ser alguém dominado pela carne. É por isso que você e eu, homens, nós precisamos mortificar a influência do pecado para não cedermos quando pressionados pela tentação. Seja ela qual for, de qualquer origem possível. Só que com Boaz nós também aprendemos que o homem faz o que deve ser feito. Pelo que nós vemos aqui, ele quer casar com Ruth. Mas ele lembra que tem um parente com a prioridade. Ou seja, ele deseja algo, mas obedecer à lei é mais importante do que os seus desejos. Obedecer à lei é mais importante do que seguir sua própria vontade. Você entende isso? É como você, homem, tem que se comportar. A obediência à vontade de Deus tem que vir antes da nossa própria vontade. O que isso significa de forma prática para nós? É que se Deus o ordena a prover para a sua família, trabalhe, meu irmão, sem reclamar. Que se Deus ordena você amar sua esposa, se sacrifique por ela. Se Deus o ordena criar filhos no temor do Senhor, ensine-os, corrija-os e discipline-os no caminho de Deus. Se Deus exige que sejamos santos, faça uso dos meios que Ele deu para isso. Se Ele o chama a fazer bom uso deste dia santificado, faça-o usando em culto público e privado. Faça o que deve ser feito. O homem como Boaz, ele resiste à tentação. Ele coloca a vontade de Deus acima
da sua própria vontade. Mas há no texto também um referencial, um padrão de feminilidade. Irmãs, o que vocês mais sonham? Aí você me permita ser mais específico. Como vocês desejam ser conhecidas? Qual é o legado que vocês sonham em deixar? É o que é que o mundo diz? O mundo encoraja as mulheres a serem empoderadas, a serem independentes, bem-sucedidas, sensuais, desejadas. E o que é que a Bíblia diz? O que é que Deus espera de suas filhas? Que sejam mulheres virtuosas. Sejam mulheres virtuosas. Querida irmã, você precisa tomar como referência não os padrões do mundo, mas o padrão que nos é dado na Escritura, a mulher de Provérbios, capítulo 31, e buscar pelo poder da graça, fazer da sua maior ambição na vida, buscar esse padrão aqui. E é esse, meus irmãos, eu não sei que tipo de ideal de mulher nós temos na cabeça, mas esse é o tipo de mulher que precisamos encorajar, cooperar, para que as nossas esposas se tornem esse referencial de mulher. É esse o referencial que nós precisamos cultivar no coração das nossas filhas. Mulher de virtude. Porque esse é o padrão que Deus ordena na sua santa palavra. Essa é a mulher que é de fato elogiada por Deus e pelos homens. É a mulher de virtude. Amém? Amém? Estão dormindo, meus irmãos? Por fim, a garantia do descanso. O tema do sermão é garantias divinas. Em primeiro lugar, a garantia de redenção. Segundo lugar, a garantia de descanso, versos 14 a 18. Leamos agora versos 14 e 15, que dizem: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher ainda. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti. E segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Então vamos lá, agora vocês olham para mim, tá bom? Então Boaz enviou Ruth de volta para Noemi cedo de manhã para proteger a reputação dela contra as más línguas em Belém, porque a presença dela na ilha podia provocar fofocas na cidade, ainda que nada tenha acontecido. Mas perceba um detalhe muito importante: ele não a manda de volta para casa sem lhe dar um sinal para sua segurança. Que sinal é esse? Boaz não a despede com simples palavras. Ele dá um sinal para que ela tenha fé na promessa que ele fez de lhe encontrar um resgatador, nem que seja ele mesmo. Ele lhe deu um sinal para comprovar essa promessa. E o que é que seria esse sinal? O narrador diz: ele encheu seu manto com 6 medidas de cevada. Isso é mais ou menos, queridos, 26 a 43 quilos de cevada. Você já pensou? Aí cedo pela manhã, colocou nas costas da mulher e ela foi. Então Ruth era uma mulher de força. Viu? Porque a distância entre a ilha e a cidade de Belém era bem longa. E cedo pela manhã ela ia com 30 quilos de cevada nas costas. Mas eu não quero que você perca de vista o detalhe mais importante. Por que 6? Por que 6 medidas e não 7? No simbolismo bíblico, meus irmãos, o número 6 geralmente significa incompletude, algo incompleto. Enquanto o número 7 significa completude, perfeição. E não é esse o padrão da criação? No relato de Gênesis nós temos o seguinte, você não precisa abrir. Diz assim, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia da obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o número 7 está associado à completude, ao descanso. Logo, quando ele dá 6 medidas, ele está cultivando expectativa pela 7ª medida. O presente de Boaz, irmãos, é muito generoso, mas é incompleto. Falta alguma coisa, pois Ruth ainda precisa de um marido, de um filho, de um herdeiro, de um lar entre o povo de Deus.
E isso só estará completo quando ela receber esse descanso, quando ela receber a 7ª parte. Mas Deus está providenciando tudo isso para ela. O descanso está prestes a chegar. E aí nós temos versos 16 a 18, que diz: em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. A tradução mais fiel do verso 16 deveria ser a seguinte, ó: quem é você, minha filha? Quem é você, minha filha? Porque Noemi está perguntando o seguinte: quem é você? Você ainda é Ruth, a viúva moabita? Ou você é a senhora Boaz? Qual é a sua identidade? Ou seja, ele está perguntando: o casamento foi consumado ou não? Mas Ruth a informa de tudo, especialmente de um fato que passou despercebido por Noemi, que é o fato de haver um parente ainda mais chegado do que Boaz. Mas ela não mostra preocupação. Perdão, irmãos. Ela, ao mostrar a preocupação de Boaz e mandá-la de volta com tudo aquilo de cevada, a esperança da própria Noemi também se acendeu. Ela deu o conselho mais sábio possível para Ruth. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque esse ponto é fundamental. É como se ela estivesse dizendo assim no verso 18, ó: descansa, minha filha, porque aquele homem não vai descansar enquanto ele não te der descanso. Descansa, porque agora ele vai te trazer descanso. O que Noemi está dizendo: olha, ele deu 6, mas ele vai dar a 7ª. Ele vai consumar. Ele vai completar. Então o capítulo é concluído e as duas estão cheias de esperança. E a partir daqui, a questão está fora das mãos delas. Não há mais nada a ser feito. Compete somente ao resgatador, seja ele quem for, a fazer o que a lei manda. Então perceba que no início do capítulo há o desejo de Noemi de encontrar um lugar de descanso para Ruth. E ao fim, tanto o resgate como o descanso parecem garantidos a essas duas mulheres até então desamparadas. Há 2 lições aqui, meus irmãos, neste ponto. A primeira lição é: descanse em Cristo. Descanse em Cristo. Por toda a Bíblia. É isso que faz a Bíblia ser fascinante, porque seus temas são repetidos em todas as páginas, em todos os gêneros narrativos, nas narrativas, nas epístolas. Há essa expectativa pelo descanso. Este é um tema que perpassa toda a Bíblia. E o que significa esse descanso, meus irmãos? Para evitar o mal entendido. Descanso aqui não é ócio. Não é você ficar com as pernas para o ar o dia todo. É dormir demais. Não é esse tipo de descanso. O descanso das Escrituras é mais um estado da alma do que do corpo. Então, tanto o descanso de Deus no 7º dia, a promessa ao longo de toda a Escritura, prefigura, aponta, simboliza o que Deus vai providenciar no descanso eterno. É uma imagem, queridos. É um símbolo do que Deus há de conceder aos seus, o descanso eterno. Trata-se da alegria incomparável, da segurança, da presença e da comunhão de Deus, ou com Deus, nos céus e terra renovados. É o deleite eterno. É o shalom instaurado, é a paz, a comunhão com Deus para todo o ser humano. E mesmo depois da queda, Deus não anula a promessa de descanso. Mas Ele renovou essa promessa vez após vez. E aí vocês perguntam: por quê? Por que renovar essa promessa ao povo que não merece descanso, mas tormento? E aí o autor dos Hebreus diz: porque há um segundo Adão, que por meio das suas obras, ele entrou no descanso. E ele leva com ele todos os que creem no Senhor. Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10, o autor diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus
também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. E no verso 8, ele diz assim, Josué os conduziu à terra do descanso. Josué os conduziu a Canaã, mas Canaã era apenas um símbolo do verdadeiro descanso. Mas Cristo, que é o verdadeiro Josué, ele sim, ele nos leva à terra do verdadeiro descanso. Ele nos leva ao descanso eterno na Jerusalém do alto. E uma vez que Cristo concluiu a obra, irmãos, da redenção, ele entrou no seu descanso, ele dá acesso no seu descanso a todos os que creem. Todos os que creem no seu nome. E aí você me pergunta, pastor, mas como isso é importante para nós hoje e agora? Porque com frequência, irmãos, nos sentimos cansados e sobrecarregados. A alma tomada de desesperança, inquietude, ansiedade, medo dos homens, insegurança, enquanto vivemos neste mundo mal, caímos vez após vez nos mesmos pecados. Parecemos não fazer progresso na vida cristã. Buscamos paz, segurança, felicidade, mas tudo parece escapar das nossas mãos, porque nunca desfrutamos com completude e plenamente. E a Escritura diz, só em Cristo. Só em Cristo, porque nossas obras são incapazes de nos dar verdadeiro descanso. Mas Cristo, o que Ele fez e sofreu, assegura descanso eterno para o seu povo. Descanso, irmãos, eterno na presença de Deus. O que você mais precisa para entrar nesse descanso é depender inteiramente da pessoa de Cristo. O que eu quero dizer é que o descanso não é uma recompensa pela nossa obediência, não é um prêmio pela nossa retidão, irmãos. Ele é dado por graça. Entramos no descanso por pura graça. Não são nossas obras que garantem a entrada, mas é Cristo que concluiu sua obra. E Ele convida todos os pecadores sobrecarregados que creem no seu nome a entrar no descanso. E se o descanso é para os que creem, eu vou exortar vocês da mesma forma quanto aos hebreus. Se você ouvir a voz do Senhor falando no Evangelho, não endureça o seu coração. Não endureça. Creia em Jesus Cristo. Dependa só dele para a sua salvação. Se confie na obra consumada do Redentor. E aí essa é a maravilha. Já hoje, nós já provamos das primícias desse descanso na alma. Mas em segundo lugar, relacionado a isso, descanse no dia do Senhor. Descanse no dia do Senhor. Você lembra, Boaz deu um sinal a Ruth. Boaz deu um sinal de que lhe daria descanso. O Senhor também deu um sinal ao seu povo de que lhe daria o descanso. Que sinal é esse? O dia do Senhor. E aqui no Decálogo, o quarto mandamento, nós lemos: lembra-te do dia de sábado, lembra-te do Shabat, para o santificar. E eu quero que você preste atenção aqui, na teologia das Escrituras, preste atenção. Na antiga aliança, o descanso era guardado no sétimo dia. Por quê? Porque eles olhavam para o futuro, aguardando o Messias que viria para consumar a obra da salvação. Então o descanso ficava no último dia da semana, porque primeiro haveria a obra do Redentor, para depois vir o descanso. Mas na nova aliança, meus irmãos, nós começamos a semana com o dia do descanso. Olhamos para trás, porque a obra do Messias já foi consumada. Nós celebramos o descanso do primeiro dia, o Shabat cristão, porque Cristo já fez tudo o que deveria ser feito. E agora, nós perseveramos e aguardamos pelo dia em que nós entraremos no pleno gozo da presença. Por isso que o dia do Senhor, irmãos, é tão caro. Isso não é um dia comum. Esse é um lembrete da consumação de todas as coisas. Deus instituiu esse dia. Ouça com atenção. Não é um dia de ócio. Não é um dia para o seu entretenimento, mas é um lembrete que nós entraremos
Desfrutaremos da eterna presença de Deus um dia. Esse é o dia que interrompemos nossas próprias obras, porque Deus assim nos lembra. Não é pelo teu trabalho, não é pela tua obra que você entra no descanso, ou pela obra do Messias. E aí somos forçados a parar para lembrar que o descanso é uma recompensa pela obra das nossas mãos. É uma ocasião onde Deus nos lembra que você precisa depender, você precisa confiar, repousar na obra do nosso Redentor perfeito. Esse, meus irmãos, é um dia de alento, ou como diziam os puritanos, é o dia da feira da alma. É o dia que Deus nos visita de forma especial. E eu pergunto a você, será que é como você se sente? Você sente que este é um dia como todos os outros? Ou você sente que esse é um dia de alento, onde a sua alma prova de repouso divino? Se a sua resposta for não, pastor, este não é um dia de alento ao meu coração. A razão para isso é que você não usa esse dia como você deveria. Você não o usa. No domingo, provavelmente, você está no mesmo ritmo de sempre. Você nunca desacelera. Você faz do domingo um dia de trabalho, se ocupa com as suas obras. Sem contar com a tentação. Você quer procurar toda sorte de entretenimento nesse dia. Você quer se embriagar neste dia, com os mesmos prazeres com os quais se ocupa ao longo de toda a semana. Que são programações, entretenimentos que roubam o nosso foco, roubam o nosso prazer em Deus e somente nele. Talvez seja porque no dia do Senhor você ocupa seu trabalho, você ocupa sua mente com o trabalho da segunda. Você se embriaga com o entretenimento da internet, que sua alma está cansada. Que você passa semana após semana, você está sempre cansado, sempre sobrecarregado, porque você não prova do alento do Senhor, que Ele providenciou neste dia, para o bem do seu coração. Deus planejou, meu irmão, este dia para ser uma bênção. E você já parou para pensar que podemos estar desperdiçando, jogando isso pelo ralo. Meu querido, o dia do Senhor é um retrato da vida eterna. É uma preparação para o descanso eterno dos santos. Esse é o dia, meus irmãos, em que nós cultivamos essa expectativa no coração por meio de culto público, por meio de culto privado. Nós cultivamos a expectativa e a esperança pela consumação de todas as coisas. Hoje é o dia que Deus nos lembra. Vocês provam das 6 medidas, mas eu darei a 7. Crianças, prestem atenção aqui, crianças. Sabe quando a mãe de vocês, às vezes o papai, né? Se for o caso do Jonathan, né, Jonathan? Também cozinheiro nato. Crianças, vocês sabem quando às vezes a mamãe e o papai faz aquela comida gostosa, às vezes um bolo de chocolate, um brigadeiro, né? E aí assim, ela diz assim, às vezes, Aurora, agora não está na hora, mas eu vou te dar uma colherzinha para você provar, né? Às vezes não acontece isso, aí a gente prova e a gente fica na vontade, né? De querer comer mais, não é como acontece, né? Se eu dissesse para vocês, criança, que esse dia, o domingo, é como se Deus pegasse uma colherzinha, colocasse uma pitadinha da vida eterna, e ele vem na nossa boca assim, coloca na nossa boca, Catarina. Para quê? Para que a gente possa saber assim, olha, a vida eterna vai ser algo muito bom. E aí esse dia, que é o domingo, quando a gente vem para a igreja, é o dia onde nós provamos o mais perto que vai ser da vida eterna. Deus todo domingo, olha, Ele está colocando a colherzinha na nossa boca. E quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos degustando como deveríamos. Não estamos fazendo. Deus está dando todos os domingos a você e a mim, a nossa alma, uma pitada, uma colherzinha do que vai ser a eternidade, a consumação de todas as coisas nesse dia. Não é na segunda, não é na terça, não é no sábado, é no domingo, é no Shabat cristão, é no dia do Senhor. Então, como é que você pode fazer bom uso desse dia?
Você faz bom uso dele, descansando em Cristo, descansando na sua obra. Você lembra do que Cristo fez, você renova o compromisso de obedecê-lo, de servi-lo. Nós temos comunhão com Deus pela palavra, pela oração e especialmente, irmãos, nós aproveitamos todas as oportunidades para estarmos nesse ajuntamento, pela manhã e pela noite, porque esta é a ensinação da vida eterna. O domingo é um dia de celebração. O domingo é um dia de festa espiritual. E aqui, de forma imperfeita, nós estamos treinando, reproduzindo a adoração que há de acontecer incessantemente pelos séculos dos séculos. Tem um irmão que toda vez que ele chega na igreja eu pergunto como ele está, ele diz assim: eu estou muito cansado. Aí toda vez eu digo para ele assim: descanso só em Cristo. Só em Cristo, meu irmão. Porque Cristo há de nos providenciar verdadeiro e eterno descanso. O dia do Senhor é um lembrete. Toda semana. Eu dei as 6 medidas. Eu vou te dar a 7ª. Eu te dei o gosto da vida eterna. Eu te darei entrada no meu descanso naquele dia. Amém? Qual é a mensagem principal do capítulo 3 de Ruth, irmãos? É que ele agiu para garantir o que Ruth e Noemi, você e eu mais precisamos, que é redenção e descanso. Porque lembra do Evangelho? Nós éramos pecadores culpados, rebeldes, corrompidos, impuros, cobertos de vergonha, mas o Evangelho diz: Cristo estendeu sua capa sobre nós. Ele cobriu nossa vergonha. Ele lavou nossa impureza com seu sangue. Nós fomos unidos a Ele e dele jamais seremos separados, porque Cristo é o Boaz que resgata a sua noiva. De uma vez por todas, mas Ele também dá descanso, queridos. Cristo dá descanso, não qualquer tipo de descanso, mas o descanso que a alma almeja, que é a segurança, o deleite, a paz, que só podem ser provados na presença de Deus. E sabe qual é a boa notícia do Evangelho? Esse não é um descanso para os melhores entre nós. Essa não é uma recompensa para os mais obedientes e retos. Essa dádiva nos foi conquistada pelas obras de Cristo Jesus. O descanso é pela graça. Então o chamado do texto para você é: não endureça seu coração. Creia em Jesus Cristo. Ache descanso nele. Ache descanso nele. Amém?